Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ondas sonoras, ok? Vamos falar então sobre tubos abertos e tubos fechados. Então vamos lá. Bom, os tubos abertos são tubos que têm as duas extremidades abertas, como por exemplo a flauta, o pistão. São tubos que produzem sons a partir de oscilação das colunas de ar existentes no interior deles, ok? Então vamos lá. Os tubos abertos, eles têm as primeiras formações sonoras no interior deles, dados por esses dois desenhos. O primeiro harmônico é caracterizado por uma crista até um vale. E aí essa onda, por ser estacionária, ela é produzida da mesma maneira, saindo de um vale e atendendo ou chegando até uma crista, ok? Se nós olharmos direitinho para essa figura, nós podemos verificar que, quebrando aqui ao meio imaginariamente, eu encaixo formando um ventre apenas. Porque desse lado eu tenho meio ventre, crista, vale, e desse lado meio ventre, crista, vale. Se eu me recordar um pouquinho de cordas sonoras, eu verificarei então que eu tenho um ventre. Ou seja, o primeiro ventre lá em cordas, coincidentemente, é o primeiro harmônico, ok? Fazendo a relação de L, nós vemos então que meio ventre, caracteriza lambda sobre 2. Então o L tem uma relação de uma vez lambda sobre 2, ok? O que nós teremos então no segundo harmônico? A mesma relação. Como eu tenho que terminar em extremidade aberta é crista e vale, nós temos saindo de uma crista, formando um ventre inteiro e chegando até uma crista. Esse é o terceiro harmônico? Não. Veja bem, ó, meio ventre com um ventre. Dois ventres. Nossa, segundo harmônico? Sim, segundo harmônico. Então, o que eu tenho de relação? Ele é 2 vezes lambda sobre 2. E assim por diante. Podemos verificar que a relação entre cordas sonoras e tubos abertos é muito íntima, de forma que o L tem uma relação proporcional, ao número de harmônicos, lambda sobre 2. Fazendo a verificação conceitual, então eu posso generalizar que o L é N vezes lambda sobre 2. Fazendo a relação entre a equação, o relacionamento de L e lambda com a velocidade, que é a equação fundamental da ondulatória, nós podemos chegar facilmente no mesmo resultado de cordas sonoras. Ou seja, nós vamos ter NV sobre 2 vezes o comprimento desse tubo. Tudo bem? Esse é um conceito também bastante interessante para ser cobrado nos principais vestibulares do país, tá? Mas o mais intrigante são os tubos fechados. Por quê? Ele é fechado apenas em uma das suas extremidades e produz harmônicos extremamente interessantes. E é claro que, como os grandes vestibulares adoram pegar nos pedacinhos da literatura que não são muito claros, é claro que a FUVEST cobra isso. Tudo bem? A FUVEST cobra isso, a Unicamp cobra isso, tá? E eu vou mostrar para vocês que simples que é. Olha que bacana. Eu tenho aqui essa formação de um tubo fechado por essa extremidade verde, E aí o primeiro harmônico que é produzido dentro dela parte então de uma parede é a extremidade fixa, Nós temos o que aqui? Interferência destrutiva, um nó. Então essa onda é formada a partir do nível de equilíbrio até uma crista. E aí a ressonância dela produz então até um vale. Esse comprimento é muito interessante, porque se você notar, eu saí do nível de equilíbrio e cheguei a uma crista. Isso equivale a 1/4 de lambda. Nossa, mudou um pouquinho? Sim, mudou um pouquinho. Então esse comprimento equivale a 1 vez lambda sobre 4. E esse lambda sobre 4 vira nossa unidade de medida, ou seja, nossa referência em relação aos tubos fechados. Tudo bem? Você vai notar então que no próximo desenho aparece uma possibilidade extremamente interessante. Como ele tem que terminar em vale, ou melhor, em extremidade aberta, crista, vale, eu vou fazer o desenho então no próximo harmônico. Extremidade fechada, parte de ID, interferência destrutiva, faço uma crista, desço num vale e termino, ok? A gente faz a onda estacionária dela, Então vamos lá, vale, termina numa crista. Se eu contar quantos lambda sobre 4 tem dentro dessa formação, vem a surpresa. Olha que interessante. Do nível de equilíbrio até uma crista, 1 vez lambda sobre 4. De crista até o nível de equilíbrio, mais 1 vez lambda sobre 4. E do nível de equilíbrio até um vale, mais 1 vez lambda sobre 4. Então, quantas vezes
a unidade de referência eu tenho nesse terceiro, nesse desenho que eu acabei de fazer? 3 vezes. O que me leva a crer que esse então é o terceiro harmônico. Ai, professor, então em tubos fechados eu não tenho todos os harmônicos? A resposta é não, eu não tenho todos os harmônicos, ok? Quantos harmônicos ou quais harmônicos eu tenho? Somente os harmônicos ímpares. Então, se eu generalizar essa relação, nós teremos n lambda sobre 4. Juntando, então, com a equação fundamental da ondulatória, nós poderemos, então, confirmar que a relação vai mudar exatamente no denominador, porque o trabalho algébrico é o mesmo, e aí a frequência vai ficar NV sobre 4 vezes o comprimento desse tubo sonoro. Então fica aí a comparação para que você leve para os principais vestibulares. Cordas sonoras e tubos abertos, o cálculo da frequência ou do número de harmônicos é extremamente igual, ok? Mas para tubos fechados não. E é exatamente aí que os vestibulares tentam cobrar você vestibulando. Por quê? Porque é a exceção que faz uma questão ser de nível médio ou até de nível difícil, ok? Fica a dica para vocês aí e uma boa prova para todos.